nossa gratidão. Obrigado, Graça, por nos fazer lembrar. Portanto, que é importante estarmos aqui inteiros, não é? Inteiros, com tudo aquilo que somos, aquilo que temos de bom, de menos bom, estamos aqui inteiros e entregarmos as nossas vidas ao Senhor. Amém? Boas-vindas a todos, aqueles que estão conosco mais uma vez, a visitar, é uma alegria, aqueles que ainda não vimos há algumas semanas, é sempre bom tê-los conosco, uma alegria, e também aqueles que estão online, também é muito bom saber que estão a acompanhar-nos onde quer que estejam, não é? Eu não sei se viram, mas a Cristiane está conosco hoje, não é? Então é uma alegria muito grande, e se a mãe tiver a acompanhar, viu? A tua filha está cá, viu? Muitas vezes ela está a acompanhar, é um pouco mais cedo lá, mas ela gosta de estar conosco. O tema desta manhã segue naquela ideia que o Daniel passou na semana passada. O missionário disse-nos que nós iríamos falar sobre o caminho de Jesus, não é? O caminho de Jesus. O caminho de Jesus às vezes é muito estreitinho, não é? Mas é por esse caminho que nós queremos andar, não é? Esse é o bom caminho. Por mais estreito que às vezes seja, queremos andar pelo caminho, o caminho de Jesus, com o caráter de Cristo, desenvolvendo, deixando o caráter de Cristo se desenvolver dentro de nós. Agora, o tema de hoje é um daqueles temas que eu quero avisar já. Por favor, não comecem a pensar, olha, quem é que falou para os pastores e tal da minha vida, tá bem? Não, por favor, não comecem a ter essas reações, tá bom? Como dizia um amigo meu, esse tipo de mensagem, ela não é uma indireta para ninguém. Ela é uma direta para todos, né? Incluindo eu próprio, é uma direta para todos, ou pronto, pelo sim, pelo não, para quase todos, ok? Pode haver um ou outro que não é uma direta, é apenas uma indireta, ok? Nós, eu e o pastor Daniel combinamos de pregar hoje o mesmo tema, então algumas ideias eu devo a ele e vou também dizer outras coisas e vice-versa, e assim nós estamos transmitindo o mesmo texto básico e o mesmo tema esta manhã. A mensagem não é idêntica, como é óbvio, mas ela é do mesmo tema. Então vamos abrir Mateus capítulo 5, começando no versículo 27. Mateus 5, 27. Na verdade, vamos continuar onde deixamos há 2 semanas a nossa exposição da Palavra de Deus. Mateus 5, começando no versículo 27. Amém? E eu passo a ler Jesus falando: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta, tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Quem está online, não desligue, ok? Vamos falar mais sobre esses textos. Vou explicar mais alguma coisa, não desligue. Continua conosco. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por Jesus. Obrigado porque Jesus falava as coisas de forma direta, de maneira forte, para chocar mesmo, para nos ajudar a pensar profundamente sobre o que vai nas nossas mentes e no nosso coração. E pedimos que esta manhã tu nos ajudes a fazer isto. Este dia em que estamos juntos nesse texto da tua palavra, ó Deus, ajuda-nos a sondar com a tua ajuda o nosso coração, as nossas mentes e submetê-las inteiramente a ti, Senhor, e andar no caminho de Jesus. É isso que nós desejamos, é melhor para nós, foi para isto que tu nos criaste e queremos, ó Deus, com a tua ajuda, trilhar esse caminho. Fala conosco através de nós, toda a intenção do nosso inimigo de distrair, de nos levar para outros lugares, ó Pai,
queremos focar em Ti, repreendemos essas intenções, todos os desejos de tirar a nossa paz, a nossa atenção, em nome de Jesus. E ordenamos a Tua bênção sobre todos que estão conosco nesta manhã, presencialmente, online, que o Teu Espírito tenha toda a liberdade de falar conosco, mexer conosco, de nos ensinar e de nos encorajar também. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então Jesus faz um contraste entre o adultério, um ato, não é? E aquilo que está no coração, não é? A forma como nós olhamos para uma pessoa. No caso, ele põe tudo aqui, o homem e olhar com a mulher, cobiçar com a mulher, ele está falando para homens, mas aplica-se a mulheres também, tá bom? As mulheres podem também encontrar na palavra de Deus ensinamento para a sua vida nesta manhã. Então ele compara entre o ato e as intenções do coração. Não só o ato, mas antes do ato há o pensamento, não é? Há o desejo, há a cobiça, há a luxúria, a lascívia, há os desejos descontrolados. Tudo isso vem antes do ato em si, seja adultério ou qualquer outro ato. Há sempre aquilo que vem antes. E é sobre isso que Jesus está a falar, sobre tudo. É nós evitarmos chegar a esse ponto. É nós antes, muito antes, nós temos o cuidado com o nosso coração. Temos cuidado com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Na verdade, o mandamento não adulterarás, faz parte dos 10 mandamentos, é o 7º. Mas se nós pensarmos bem, ele está contido, de certa forma, no 10º. Não cobiçarás. Porque o adultério, ao fim e ao cabo, é a cobiça de algo que não me pertence, que não é do meu direito, não faz parte da minha vida, e eu, pela cobiça, porque eu acho bonito, eu acho bom, ou porque é possível, porque o outro lado também quer, então eu vou atrás deste pensamento, dessa ideia, e acabo por cobiçar, desejar descontroladamente, agir de forma incorreta no meu coração. Êxodo 20, 17 tem o 10º mandamento que fala assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Coisa alguma, incluindo a mulher do teu próximo. A cobiça é de facto o caminho do mundo, este mundo em que nós vivemos. Ou não? Esse é o caminho. O caminho de Jesus é diferente. O caminho que nós queremos seguir, e Jesus nos convida a trilhar com Ele, é muito diferente. Há um texto em 1 de João, bastante interessante, capítulo 2, 1 de João 2, começando no versículo 15. Primeira carta de João, final do Novo Testamento, capítulo 2, versículos 15 a 17. Então, o autor diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ups. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, essa concupiscência são esses desejos desenfreados, desejos descontrolados, os prazeres, não é? Esses desejos, essa concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, Jesus falou sobre os olhos, e a soberba da vida, o orgulho, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Palavra do Senhor. Então, como é que nós podemos fazer, o que podemos fazer para quebrar o poder dessa cobiça? Esse poder que é tão forte, esses desejos controlados, o que é que podemos fazer? A palavra de Deus nos ensina, nós temos ensinamentos, Jesus nos dá o exemplo, o apóstolo Paulo e outros. A palavra de Deus nos ensina que há algumas práticas que nós podemos implementar na nossa vida que nos ajudarão a combater essa forma de ser do mundo, essa cobiça que há no mundo. Existem algumas práticas, alguns exercícios. Exercícios estes, práticas estas, que são desvalorizadas pelo mundo. O mundo não as reconhece, não lhes dá valor. Estou a me referir à oração, tempo a sós com Deus, leitura da Bíblia, meditação quando lemos a Bíblia. Não é só ler, mas
pensar profundamente o que isso quer dizer, como é que isso se aplica a mim. Não é só ler para despachar, mas ler para receber algo de Deus. Um consolo, algum desafio, alguma correção. Meditar na palavra de Deus. Estou me referindo a coisas como a confissão a Deus, confissão a uma pessoa de confiança, prestar contas da minha vida a Deus e talvez a mais alguém. Estou me referindo à prática do serviço, quando nós servimos sem interesse, sem esperar algo em troca. Isso também é algo que Deus pode usar para transformar a nossa vida. O jejum, muitas vezes, pode acompanhar a oração e a leitura bíblica, e o serviço, e a confissão, o jejum. E eu quero falar um pouco mais sobre esta prática, a prática do jejum, que faz parte do caminho de Jesus. A certa altura, Jesus fala assim, quando vocês jejuarem, ele não falou, se jejuarem. Quando vocês jejuarem. Então, estava implícito que seria natural aos discípulos de Cristo, os seus seguidores, jejuarem. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Há um autor que eu respeito muito, Dallas Willard. Ele escreve no seu livro O Espírito das Disciplinas, Entendendo como Deus Transforma Vidas. Então, nesse livro ele escreve assim, o jejum ensina a temperança, ou o autocontrole, o domínio próprio, e ensina a moderação e abstenção em relação a todos os nossos impulsos básicos. Abstenção e moderação em relação a todos os nossos impulsos básicos. Agora, uma pergunta. Em que medida? Estão comigo? Estamos juntos? Não é? Então, a minha pergunta. Em que medida as mensagens dos média, as mensagens da comunicação social estimulam a cobiça? Pouco ou nada? Imenso. Praticamente é difícil encontrarmos um programa, uma publicidade, uma telenovela, principalmente, um filme. É difícil encontrarmos qualquer coisa que não esteja ali, muitas vezes subliminarmente, e a maioria das vezes descaradamente, a estimular-nos a cobiça. Porque precisas disto, precisas daquilo, ainda não tens isto, ainda não tens aquilo. Não és feliz porque tens de trocar. Trocar de carro, trocar de mulher, trocar de casa, trocar de ambiente, passar férias. E cobiça, né? Cobiçar coisas que nós não temos é o estímulo constante de praticamente tudo que nós vemos e ouvimos e lemos também, revistas, jornais, está em tudo. Bom, vou fazer outra pergunta. Em que medida os mesmos média e a comunicação social promove o reino de Deus, a cultura do reino de Deus, as práticas, os princípios, os valores do reino de Deus? Bom, não vou dizer que não é nada, porque existem, infelizmente, alguns programas, alguns filmes, algumas músicas, algumas emissoras de rádio, existem alguns, então há alguma coisa, algumas revistas, alguns jornais, algumas redes sociais que procuram promover a cultura do reino de Deus. Mas em comparação, é muito menos. É como nós, a responsabilidade que nós temos como pais é criar os nossos filhos, e temos que lembrar que as horas que nós temos com eles, comparado com as horas que eles passam na escola, são pouquíssimas. Então essas horas têm que ser aproveitadas ao máximo. Claro, nós temos a nossa vida, é preciso fazer tudo o que é preciso, numa casa, numa família, mas temos que lembrar que a comparação, o tempo que nós temos com eles, e que podemos passar bons princípios e valores, a cultura do reino, comparado com o tempo que eles passam fora de nós, e assim também aquilo que nos bombardeia, a nossa cultura nos bombardeia, comparado com o que há de positivo, de acordo com a cultura do reino. Então, o jejum é isso, é um meio, é uma ferramenta, se quiserem chamar, que pode nos ajudar, foi dada para Deus, para termos
outra perspectiva. Para durante aquele período de jejum, sejam horas ou dias, nós temos outra perspectiva. Ao invés de termos a perspectiva do mundo, tentamos, a nossa mente ainda vai querendo sair, mas tentamos focar em ter a perspectiva de Deus. Como é que Deus vê isto, a minha situação, a minha realidade, ou a dificuldade que estou a passar, o desafio que eu tenho, a decisão importante que eu tenho que fazer. Ajuda-nos a mudar de perspectiva e procurarmos ter a perspectiva de Deus. Ajuda-nos também a perceber a fraqueza da nossa carne. O tanto que nós, de repente, estamos apegados e dependentes de certas coisas, de certos barulhos, de certos programas, está na hora disso, alguém chega uma mensagem, não é? Estamos dependentes da comida, não é? Então, tanta coisa, e o jejum ajuda-nos, ok, agora não vou dar atenção a essas coisas durante, como eu disse, algumas horas, alguns dias, ou vou dar menos atenção. E assim, percebemos também a fraqueza da nossa carne, a necessidade que nós temos de nos apegar a Cristo. E como andamos pela vida, muitas vezes, se não estivéssemos gravados na palma da mão de Jesus, não é? Então, estaríamos completamente perdidos, não é? Porque não nos lembramos e não, às vezes nem no domingo na hora do culto, não é? É tão difícil. Então ajuda-nos a perceber essa necessidade de nos apegar a Ele. Agora, o jejum bíblico, não é? É importante nós percebermos isso. Ele faz perceber em que colocamos a nossa esperança. A nossa esperança está em quê? Está no pagamento no final do mês? A nossa esperança está em quê? Está numa casa própria ou com uma renda baixa? A nossa esperança está em quê? Um bom patrão? Em termos um carro, temos condições mínimas? Vivemos num ambiente de paz e tranquilidade aparente? A nossa esperança está em quê? Deve estar em Cristo. Mas o jejum também ajuda-nos a perceber isso. Se nós estamos a pôr a nossa esperança em coisas criadas por Deus ou no próprio Deus. Em que pomos a nossa esperança? Também nos ajuda a mudar o foco. Como eu já disse, identificar os desejos mundanos que há na nossa vida e entregá-los nas mãos de Deus. Enfim, ajuda-nos a perceber o valor, a importância do reino de Deus. Amém? O valor, a importância do reino de Deus. Há um texto de Jesus em Mateus 13, no mesmo Evangelho de Mateus, mas no capítulo 13. Mateus 13, começando no versículo 44. Mateus 13, 44. E Jesus fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, pela alegria dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ele não quer o campo, ele quer o tesouro que está no campo. Ele quer aquele tesouro. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha. Todas aquelas outras pérolas de estimação. E o resto, tudo que tinha, vendeu tudo. E comprou aquela pérola de grande valor. É isso que Jesus está dizendo. O reino dos céus é isso. É um tesouro. É uma pérola de grande valor. Que vale a pena investirmos toda a nossa vida. Tudo que somos, tudo que temos. Investir no reino de Deus. O jejum ajuda a descobrir e abandonar coisas com menos valor. Coisas que podem haver na minha vida, nas nossas vidas, ideias que não pertencem ao reino de Deus. Crenças. Nós, mesmo sendo crentes em Jesus, podemos ter crenças, coisas em que acreditamos. Não imagino a quantidade de cristãos, discípulos de Cristo, que são supersticiosos. Ah, mas hoje é dia tal. Ah, não, mas eu fui por aqui e não convém voltar. Não é? Ah, escada, dou a volta. Não é? Tanta coisa. Falou isso? Já vi.
Então não vai correr bem, não é? Competição, quantidade. Portanto, essas crenças, não é? Precisam ser identificadas e abandonadas. Algumas atividades que parecem inofensivas e descobrimos que afinal estão a nos afastar de Deus, estão a impedir que tenhamos tempo com Deus e realmente foquemos nas coisas de Deus. Há muitas coisas que são atividades inofensivas para um e para outros não. Não é? Que alguém vê de uma forma simples e direta e outros veem de outra forma. Então isto é preciso que cada um consulte o Senhor e o seu coração para ver onde está em relação a atividades e a certos ídolos que têm adotado na sua vida. Também é incrível a quantidade de pessoas cristãos que seguem Cristo, mas que podem ter ídolos, podem ter pessoas, atividades, eventos, a própria família, que é importante nós amarmos e cuidarmos da família, mas não se pode tornar o nosso ídolo. Eu já contei isso aqui, mas faz muito tempo, vou contar novamente. Eu estava a falar de Cristo a uma aluna há muitos anos atrás, há décadas atrás, no milênio passado. E a família era o tesouro dela. E eu falei de Cristo e ela chegou ao ponto de reconhecer, tem razão, isso faz sentido. Mas ela perguntou, e a minha família? Eu falei, cada um tem que fazer a sua decisão, o seu marido, os seus filhos, cada um. Um não pode fazer por todos. Ela falou, pastor, se for assim, se a minha família ficar separada de Deus, é aí que eu quero estar, porque eles vão precisar de mim. Foi o ídolo dela. Era a sua família. É bonito, dedicação à família, mas é um ídolo na vida dela. O que se tornou um ídolo na nossa vida? Apesar de estarmos aqui e queremos seguir Jesus, pode haver coisas do gênero. O jejum ajuda a descobrir o tesouro que é o reino de Deus. Ajuda-nos a dedicar a nossa vida a esse tesouro. Voltando ao Dallas Willard outra vez, vou repetir. O jejum ensina a temperança ou autocontrole, ou seja, domínio próprio, e ensina a moderação e abstenção em relação a todos os nossos impulsos básicos. Vou falar só mais um bocadinho sobre o jejum também, depois vamos voltar ao nosso texto. O jejum vai ser feito, obviamente, conforme a nossa situação, aquilo que estamos a passar. Pode ser simplesmente para ter um tempo mais próximo de Deus, sentir mais a presença de Deus na nossa vida. Pode ser simplesmente por isso, que já é muita coisa. E pode ser por qualquer outra situação que estamos a passar. Como eu disse agora há pouco, uma decisão, uma dificuldade, um discernimento, alguma coisa. Então, procuramos fazer um jejum. Vai depender também da condição física de cada um. Então, há pessoas que, devido à sua situação física, alguma enfermidade, algum tratamento, não podem jejuar de comida. Já lá vamos. Daqui a pouco falamos sobre outras formas de jejuar. Né? Então, vai depender da condição física também de cada cristão. Agora, é importante nós dizermos, sempre que eu ensino sobre jejum, eu gosto desta frase. Atenção que o jejum não é dieta nem é greve de fome. Tá bom? A dieta é uma coisa boa, deixamos certos e determinados alimentos, menos açúcar e tal, fazemos aquelas dietas intermitentes, há vários tipos de coisas que são muito boas. Mas se não estiver, o foco não for passarmos tempo com Deus, não é? Então é uma dieta, não é um jejum bíblico, ok? E tem o seu valor, e vamos fazer dietas. Quem precisar, quem achar que é importante, faça dietas, não é? Mas isso não é o jejum bíblico. O jejum bíblico tem que ter o foco na oração, passar tempo com Deus, ou perceber o coração de Deus. Também não é uma greve de fome. Por mais que eu respeite pessoas que decidem não comer durante X tempo por causa de uma causa, mais uma vez, se não houver oração, dedicação a Deus, procurar a vontade de Deus, então é uma greve de fome, tem o seu valor, e muitas vezes consegue conquistar coisas, mas não é jejum. O jejum bíblico tem que ter o foco no lugar certo. Para quem nunca jejuou, está a ouvir isso tudo, mas que loucura, está a falar sobre esse tema, nem sabia que havia ainda pessoas a fazer jejum nos dias que correm, não é? Então, uma sugestão, começar pequeno, não é? Uma refeição, umas horas,
Não é preciso começar logo a fazer 40 dias ou coisa do gênero, nem 3 dias. Começa pequeno, né? Pode começar assim e focar em Deus, as coisas de Deus. Há vários tipos de jejum. Esther fez um jejum total, água e alimento, durante 3 dias, quando ela intercedeu pelo seu povo. Jesus provavelmente fez jejum apenas tomou água, porque quando disse o final de 40 dias ele teve fome, não disse que ele teve sede. Então provavelmente ele esteve a tomar água durante aquele tempo. O jejum também de Daniel foi um jejum parcial. Ele comeu, mas ele absteve-se de vários alimentos e de outras coisas. Então há vários tipos de jejum que nós podemos aplicar na nossa vida. Há também outros tipos que aparecem na Bíblia. O próprio Daniel, também 1 Coríntios 7. Mas a chave é buscar a direção de Deus. Buscar o coração de Deus. Passar tempo com Deus. Minutos ou horas, não é? Mas minutos largos com Deus. Ao invés de estarmos a alimentar aquilo do qual nós nos abstemos, seja comida, seja uma atividade, seja aquilo que for. Isso é que é importante, é nós buscarmos a direção de Deus. Ou seja, então podemos nos abster de alguma atividade, qualquer atividade, um hábito, uma prática, e passarmos mais tempo a sós com Deus durante aquele tempo, durante aqueles minutos, aquelas horas. É importante também evitar interferir na vida dos outros. Vou fazer o jejum, agora toda a gente vai comigo, não é? Não pode ser assim. Então eu organizo a minha vida e procuro não complicar a vida daqueles que estão à minha volta, a minha família, os meus colegas ali. Então não interferir muito na vida dos outros ou haver consentimento. Para quebrar, voltando ao nosso texto, para quebrar o poder da luxúria, da lascívia, da cobiça, dos desejos descontrolados, o jejum dos média é uma boa ideia. Tirar umas horas, uns dias, uma manhã inteira, uma tarde inteira. Não vou abrir, não vou ver nada. Nenhum filme, nenhum programa, nada. Mas não é greve. É aproveitar o tempo e focar em Deus. Buscar a direção de Deus na nossa vida. Nós já vimos que os médias são um bombardeamento constante de cobiça, não é? Do estilo de vida de cobiça, de desejar aquilo que nós não temos. Constante. Mas voltemos lá para o nosso texto, Mateus 5, e vou ler os versículos 29 e 30 novamente. Esses versículos fortes, e vou preencher com algumas palavras aqui no meio. Jesus diz: se o teu olho direito te escandalizar, esse direito é só mesmo a ideia de o olho principal. Não tem que ser o direito, pode ser o esquerdo, pode ser os dois, não é? Aquilo que realmente precisas mais, o olho mais forte. Se ele te escandalizar, te fizer pecar, te fizer afastar de Deus, arranca-o, retira-o para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, mais uma vez, direita ou esquerda ou ambas, o importante é a ideia da importância da mão. Se a tua mão ou as tuas mãos te escandalizarem, então corta, tira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o corpo lançado no inferno. É interessante que nesse contexto de luxúria, de desejar no coração, nesse contexto, Jesus usa olhos e mãos. Quem estuda mais isso, quem já procurou entender melhor como é que nós funcionamos, em geral, há sempre exceções, ok? Mas em geral, o homem é mais atraído sexualmente pelos olhos, pelo que vê. E a mulher, ela é mais chamada, mais preparada, vamos dizer assim, pelo toque. E ele usa olhos e mãos. Né? Então, se o olho te faz pecar, se a mão te faz pecar, arranca-o, retira-o para longe de ti. Agora, Jesus está a usar uma palavra, uma expressão para chocar. Alguém ficou chocado?
A intenção era essa. Né? É mesmo para chocar, para fazer, para parar assim, alguém que está a ouvir assim, e a pensar em outras coisas, de repente, ó, mas o que eu disse? Foi isso mesmo? A intenção é essa, é mesmo para chocar, é para fazer pensar profundamente numa abnegação, numa rejeição, sem exceções, sem concessões, porque é o caminho de Jesus. Essa é que é a ideia. Não há exceções, não há, nesse caso, porque o outro fez agora, eu tenho que fazer também, não, o outro é que... Então, não, sem concessões, sem alternativas. É o caminho de Jesus. Em Marcos 8:34, um texto muito conhecido. Eu creio que todos, mesmo não cristãos, já ouviu esse dizer de Jesus. Ele chamou assim a multidão com seus discípulos e disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho de Jesus. É negar a si próprio aquilo que não é de Deus. E isto não é como a dieta. Não é? Muitas vezes eu falo, tudo que é bom não é saudável. Tudo que é saudável não é bom. Não é, Paulo Jorge, né? Então, as coisas de Deus não são assim. Tudo que é bom... tudo que é bom não é de Deus, e tudo que é de Deus não é bom. Não é nada disso. Pelo contrário, tudo que é de Deus é que é realmente bom para a pessoa que Ele criou para viver no máximo. Então, não é retirar o bom e ficar só com o que não é bom. Não, é nós retirarmos aquilo que parece bom, aquilo que nos atrai, nos leva e nos dá prazeres momentâneos e que são da carne e do mundo, retirar isto e focar naquilo que realmente é bom e que vai nos fazer viver a vida abundante, a vida cheia de saúde, de vigor, com a mente alerta, com o espírito pronto que Deus deseja para as nossas vidas. Essa é a ideia. Mas o caminho é esse, é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Paulo escreve aos cristãos em Roma, em Romanos 8:13. Romanos 8, versículo 13. Veja o que Paulo diz aos cristãos em Roma. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Mortificar é outra palavra forte, é outra palavra, não é, para chocar. Fazer morrer as obras da carne. É isso que Jesus está a dizer, isso de arrancar o olho, de cortar a mão. Claro que não é literal. É fazer mortificar, fazer morrer as obras da carne. Aos cristãos que havia na Galácia, Paulo escreve de outra forma, mas a ideia é a mesma. Gálatas 5:24. Vou repetir, Gálatas 5, versículo 24. Os que são de Cristo, dizia Paulo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificaram. Os que são de Cristo, crucificaram a carne e as suas concupiscências, os seus desejos desenfreados, os seus desejos descontrolados, os seus desejos pelo prazer, pelo hedonismo, por aí fora. Então, ao fim e ao cabo, o que Jesus quer nos passar, nesses versículos 27 e 28, é vigiarmos antes o nosso coração e a nossa vida. É isso que ele quer passar. O mais importante disso tudo, palavras que chocam, palavras que assustam, mas vigie o coração, vigie a mente, para não chegar ao ato, para ficar longe do ato. Vigie, começa aqui antes. Nós estamos a terminar uma turma de Liberdade em Cristo, tem sido muito bom. E uma das ilustrações que nós damos lá é que a nossa mente é como um aeroporto. E há pensamentos constantemente a pedir para aterrar. Os pensamentos estão ali, a pedir para aterrar. Mas nós temos o controle, nós somos os controladores aéreos dos pensamentos. E nós sabemos aquele pensamento, temos uma ideia, o pensamento eu já sei qual é, ok? Então não é que eu não pensei, eu pensei. Mas eu decido, vai ter permissão para aterrar? Ou eu vou dizer, recusa esse pensamento. Vai embora o pensamento. Não quero esse pensamento. Eu é que sou o controlador aéreo dos pensamentos que vão aparecendo na minha vida
Paulo fala aos Coríntios, eu gosto muito desse texto, 2 de Coríntios 10, 4 e 5, fala assim: as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não é? Do nosso dia a dia, não são armas carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, coisas que nos aprisionam, destruindo conselhos, ou seja, todos os pensamentos, toda a altivez, toda a soberba, todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Levar a minha mente cativa à obediência de Cristo. Então, eu sou o controlador aéreo dos meus pensamentos. Eu posso decidir como é que vai ser. Então, o caminho de Jesus, com o caráter de Cristo, é assim. Eu sei que estamos na caminhada, eu também estou. Não me excluo. Estamos nessa caminhada de viver a vida, o caminho de Cristo, o caminho de Jesus, sem luxúria, sem lascívia, sem cobiça, sem desejos descontrolados. Esse é o caminho. E quando há a ameaça de um pensamento pirata, que quer nos roubar, há ali aquela ameaça, então nós temos que ter a coragem, a determinação de dizer: eu não tenho olhos, eu já os arranquei, eu não tenho olhos para esse pensamento. Amém? Eu não tenho mãos para esse pensamento. Não tenho. Eu tenho mãos, sim, mas para esse pensamento eu não tenho. Não tenho olhos, não tenho mãos, não tenho pés. Eu não vou por aí. Eu não vou olhar para isso. Eu não vou tocar nisso e fazer aquilo. Não vou. Eu tenho que ter essa coragem, essa determinação de mudar o rumo e dizer: não tem autorização para aterrar. Não tem. Sem autorização. E sabe, nós, continuando a imagem, podemos pegar aquele pensamento e entregar a Jesus, imaginar, entregar a Jesus e falar: Jesus, por favor, escolta-o para fora do meu espaço aéreo. Né? Leva esse pensamento para longe. E se voltar daqui a instantes, repete o processo. E se voltar mais tarde, repete o processo. Porque os nossos pensamentos, nós vivemos assim há muitos anos com esses pensamentos. Toda vez que apareceu, nós, ok, pode aterrar, vai ser só um instantinho, tá bem? Nós temos essa mania de nos enganarmos, né? Vai ser só um instantinho, vou só olhar um bocadinho, tocar um pouquinho, ir lá um instantinho. Mas depois que aterrou, é difícil. Torna-se muito difícil. Então, como nós estamos habituados a isso, é um processo que vai levar tempo, tem que se repetir N vezes se necessário. Na mesma hora, ou no mesmo minuto. Então, vai repetindo. Mas com o tempo, nós criamos novos caminhos na nossa vida. Novos hábitos, com base em outros valores e outros princípios. Os valores do reino, os princípios do reino de Deus. Deus está conosco e Ele nos dá meios eficazes para quebrar esse poder e alcançarmos a vitória. Creem nisso? Essa aqui é a pergunta. Cremos nisto verdadeiramente? Esta é a pergunta. Outra pergunta. Queremos isto verdadeiramente? Às vezes nós até cremos, mas não queremos. Não estão habituados. São tantos anos. É só um bocadinho. Queremos mesmo desfrutar da liberdade que temos em Cristo? Queremos mesmo seguir a Cristo? Então, o que eu proponho neste dia é que nós vamos juntos seguir o caminho de Jesus. Né? Vamos juntos seguir esse caminho. Vamos descobrir o tesouro que é o reino de Deus e dedicarmos as nossas vidas inteiramente a esse Deus. Amém? Pode haver no nosso meio, esta manhã, alguém online ou presencialmente que ainda não fez a decisão de seguir a Jesus. E tudo começa aí. Se houver alguém nesta manhã, fale conosco, manda uma mensagem pelo Facebook, manda uma mensagem pela rede social. Se alguém, fale conosco.
Vamos explicar um pouco melhor o que isso significa e como começar, como dar os primeiros passinhos. Dizer, eu quero seguir a Cristo. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero andar por esse caminho. É difícil às vezes, mas vale a pena. Qual é o caminho bom? Qual é a coisa boa mesmo que nós temos na vida que não exigiu algum esforço? Não é? Algum esforço, alguma determinação. Seguir a Cristo também. Seguir a Cristo também. Exige esforço, dedicação, determinação. Mas Deus está conosco. E podemos assumir esse compromisso juntos com Deus. Amém? Vamos colocar de pé um bocadinho e vamos falar com Deus sobre isso. Pode haver também nesta manhã alguém que tem uma decisão importante a fazer na sua vida sobre a sua relação com Deus, sobre a sua relação com outras pessoas, sobre a sua relação com a igreja. Também estamos aí, podemos falar no final do culto. Não deixe amanhã coisas importantes. Vamos tratar delas quanto antes. Amém? Oremos. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. E por mais que seja chocante lermos determinadas coisas, eu reconheço e espero que possa dizer por todos, reconhecemos que precisamos disso. Precisamos que algo nos choque, nos chame a atenção, que nos faça refletir profundamente sobre a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, os pensamentos que deixamos aterrar e as consequências disso nas nossas vidas. Pai, de facto, eu creio que muitos de nós, se não todos, queremos seguir a Jesus de todo o coração, inteiramente. Eu te peço, ó Deus, mais uma vez que Tu nos ajudes neste caminho. Eu sei que Tu vais ajudar, mas nós, numa forma de reconhecer a nossa necessidade, pedimos, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Nós estamos abertos e sensíveis à Tua direção, à Tua ajuda, para que nós possamos viver a vida do Reino, andar no caminho de Jesus, ver o caráter de Cristo sendo formado em nós, não para sermos melhor do que outras pessoas, mas para sermos mais como Cristo. Isso é que interessa. Precisamos de Ti, Senhor. Guia os nossos passos, orienta-nos, ajuda-nos às decisões que temos que fazer ainda hoje. Provavelmente muitos que estão aqui presentes ou a ouvir terão decisões importantes para fazer sobre a sua vida, o seu interior, o seu coração, a sua mente. Então, Pai, nós pedimos que o Senhor complete a obra nas nossas vidas. Nós pedimos essas coisas com gratidão, porque o Senhor não só nos faz desafios grandes, mas diz, eu vou contigo, vamos juntos. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava a dizer, alguma decisão que tenham que fazer, não deixem para amanhã. Vamos fazer hoje. Vamos falar com alguém de confiança sobre essa nossa decisão. Vamos orar juntos sobre isso. Amém? Considerem fazer algum jejum de alguma coisa. Não tem que ser de comida, pode ser alguma atividade, alguma coisa. Considerem isso, mas com foco em Deus. Na palavra de Deus, em conhecer mais a Deus, em intimidade com Deus. Amém? Uma boa semana também em casa.